Olá, pessoal. Então, eu sou a Prof. Carol e esta é o primeiro capítulo, digamos assim, né, de uma série de trabalhos, de vídeos, de estudos, reflexões a respeito da redação para vestibular e Enem, cada uma com as suas particularidades, claro, mas na verdade, quando a gente fala em introdução, não tem muita diferença, viu? Primeiramente, quero dizer que essa é minha área de trabalho louca, divertida. Ali, né, nós temos a corretora, esse é meu apelido carinhoso pelos alunos de cursinho, né? Corretora, porque eu sou um pouco brava na correção, então é uma tourinha, digamos assim. Mas brincadeiras à parte, porque eu sou bem rigorosa, né, nessa correção que eu faço há alguns anos já. E, né, no decorrer dos vídeos vocês vão conhecendo mais esses espaços, assim, que eu vou apresentando para vocês aqui dentro da minha área de trabalho. Mas vamos lá, que é o que interessa, né? Bom, uma das questões básicas na redação é que a gente faça uma tese explícita, certo? E no que tange a tese explícita significa o quê? Eu preciso deixar clara a minha opinião sobre o assunto que eu preciso escrever, né? O que isso significa? O meu ponto de vista precisa ser claro. Eu preciso responder a pergunta do tema ou falar claramente sobre o que eu vou falar, né? O tema do assunto. Todas as redações dissertativas, argumentativas, precisam ter a tese explícita, tá? Eu preciso ser clara, preciso apresentar o tema diretamente. Esse é o sonho de qualquer corretor que vocês vão encontrar aí no caminho de vocês para nas bancas, né, que vocês vão concorrer, seja Enem, seja vestibular de particular, federal ou seja o que for, tá bem? Bom, vamos aprender a fazer isso, né? Então, junto desse vídeo, vocês vão receber textos de apoio sobre dependência digital, tá? E nós iremos trabalhar como se estivéssemos escrevendo sobre quais são as consequências da dependência digital dos jovens na contemporaneidade. Ou seja, na minha tese já precisa aparecer exatamente a resposta dessa pergunta. Quais são as consequências da dependência digital dos jovens na contemporaneidade? Eu preciso responder isso na minha introdução. Aqui eu trouxe, né, alguns exemplos para vocês de alguns textos de alunos meus. Não vou falar sobre se está bem escrito ou não. Eu só estou chamando atenção para a questão se há uma tese implícita ou se há uma tese explícita, tá? No primeiro exemplo, vejam, o vício tecnológico e a nomofobia, que é o receio irracional de estar sem aparelho eletrônico no geral, são incômodos recentes, que surgiram em função das mudanças e dos avanços tecnológicos na sociedade. Um levantamento feito pela Organização Mundial da Saúde aponta que 176 milhões de pessoas no mundo são viciadas em tecnologia, sendo os jovens como principais. A dependência está relacionada ao vício em outras tecnologias, como computadores e videogames. Ou seja, quanto maior a dependência digital, maior a fobia. Vivemos em uma época em que as pessoas não têm mais uma vida social, vivem no mundo digital 24 horas por dia. É sobre o assunto? Com certeza, não me resta dúvida sobre isso. Responde a pergunta que eu queria? Não. É aí que está a questão, é isso que vocês têm que entender. Não adianta estar só em relação ao assunto, gente. Não respondeu a pergunta. Esse é o ponto, tá? Não respondeu a pergunta. Tese implícita. Tem que responder quais são as consequências. Já a segunda redação, a pessoa escreveu o seguinte, ó, no século XIX, os escritores românticos utilizavam o passado, o sonho e a morte como mecanismos de evasão da realidade. Contudo, esse escapismo não está restrito à escola literária do romantismo. A tecnologia presente na contemporaneidade atrai a atenção dos jovens para a imersão no meio digital. Assim, nota-se que a incapacidade de autocontrole leva ao isolamento afetivo e prejuízo da saúde mental provocados pela dependência digital. Ei, para tudo! Quais são as consequências? Isolamento afetivo e prejuízo da saúde mental. Tese explícita, respondeu a pergunta. Viram a diferença? Isso é uma tese, tá? Eu preciso ter atenção a isso. Certo, gurizada, meninada,
Povo, tá todo mundo assistindo isso, né? Tem gente de todo o Brasil, não posso falar só gurizada. Entenderam? Bom, como eu disse para vocês têm textos de apoio, né, para irem acompanhando essa aula. Eu quis mostrar que, é claro que no vestibular, no Enem, vocês não podem utilizar os textos de apoio, não podem tirar as informações diretas deles. Quando vocês estão tendo aula comigo, como a gente está criando o repertório, vocês devem utilizar os textos de apoio, porque vocês têm que aprender a ter repertório. Então, tudo que eu passo para vocês deve ser utilizado, tá? Porque vocês precisam aprender. A gente não sabe escrever se a gente não lê. Então, vocês têm que ler o material e têm que utilizar esse material para escrever. O que eu quero mostrar para vocês é como fazer essa tese, tá? As respostas a essa pergunta estavam nos textos que eu entreguei. Então, por exemplo, né, quais são as consequências da dependência digital dos jovens na contemporaneidade? Se vocês tivessem lido o texto 1, lá estavam as respostas, caso já não soubessem. Se vocês não tivessem pensado sozinhos, né, a resposta poderia estar lá. Então, entre vários problemas, as consequências poderiam ser problemas de saúde mental e não conseguir realizar outras atividades. Como que eu posso colocar isso dentro do texto? Como é que eu faço uma boa introdução? Gente, olha esse cabelo da professora, olha isso. Que vergonha. Fazer um vídeo que vai para as pessoas, né? Cara, como é que pode a pessoa ter coragem de fazer um vídeo com esse cabelo? Olha ali a guampinha. O que importa é o que eu falo, não é quem eu sou, né? Mas vamos lá. Não olhem para essa guampa. Eu não consigo parar de olhar para ela. Eu juro que no próximo vídeo eu fico mais bonitinha, tá? Eu vou começar a fazer escova para fazer vídeo para vocês. Gurizada, povo, meu povo. Não vou mais falar gurizada porque um aluno meu do Rio se queixou. Gente bonita, então. O que vocês têm que fazer para fazer uma boa introdução? Três frases, tá? Vamos fazer 3 frases. Tem que problematizar o tema, coloca um conectivo conclusivo, apresenta a tese explícita, coloca mais um conectivo e faz o fechamento da introdução. Como que isso funciona na prática? O que é problematizar o tema? É explicar o que é o tema. Esse primeiro cidadão aqui, ó, ele falou o que era o tema, mas ele não deixou a tese clara. Se eu não sei o que é o tema, acho difícil eu não saber o que é dependência digital, mas caso não saiba, o texto 2 que a prof deu tinha essa informação. De uma maneira bem simples, tá? Dependência digital é quando eu uso de maneira abusiva a internet, rede social, celular, joguinho, tá? Depois disso, o que eu tenho que fazer? Tenho que encontrar conectivo, gurizada. Cara, tenho muito conectivo. Escolho um. Entre os conectivos de conclusão, de resumo, de recapitulação, eu tenho por isso, eu tenho assim, assim sendo, então, logo, enfim, portanto, em conclusão, em síntese, em resumo, em suma, para terminar, por último, resumidamente, desse modo, dessa forma, dessa maneira, destarte, entre muitos outros. Escolhe o que tu gostar mais. Simplesmente assim, tá? Só isso. Respondo a pergunta, quais que são as consequências? Eu acho que eu vou colocar que é problema de saúde mental e não conseguir fazer outra coisa, tá? Acho outro conectivo, os que dão a ideia de adição, também, bem como, assim, como também, como ainda, além disso, ainda, ademais, não só, mas também, não só, como também, tá? E faço um fechamento da introdução. Como que isso fica, né, tudo junto? Contextualizo o tema ou problematizo, né? Vamos fazer de maneira bem simples, ó. A dependência digital, que inclui o uso abusivo da internet, redes sociais, celulares e jogos, apesar de não ser tão falada, já é considerada um problema por muitos especialistas. Problematizei. Por isso, ó, o meu conectivo conclusivo, entre suas consequências,
ó, minha tese explícita, estão problemas de saúde mental que os jovens apresentam e a dificuldade em conseguir realizar outras atividades. Trago o meu conectivo aditivo. Além disso, a problemática configura-se como uma questão social que deve ser resolvida. E fechei a minha conclusão. A minha introdução. Cheguei a me confundir aqui. Cara, vamos colocar em cores, né? Para ficar mais fácil. Problematizei o tema. É o que está em rosa. Coloquei o conectivo conclusivo. É o que está em verde. A minha tese explícita é amarelinha. Conectivo aditivo é o que está em vermelho. E fiz o fechamento ali da introdução, que é o que está em pretinho. Uma introdução simples, fácil, com palavras tranquilas, sem erro nenhum. Quer coisa mais fácil que isso? Não tem erro, gente boa. É só mapear as ideias. Boa sorte aí nas introduções com tese explícita de vocês. Espero que tenham gostado.